Vamos então resolver o conjunto de exercícios F21 sobre estudo de funções. Este conjunto de exercícios é sobre o gráfico da função linear e da função afim. Tem 3 perguntas. Vamos então começar aqui pela primeira. Sabe-se que os pontos de coordenadas menos 2, 2 e o ponto 2, menos 2 pertencem ao gráfico de uma função f. Constrói no teu caderno um referencial cartesiano e marca os pontos referidos. Portanto, vamos fazer isto em termos dinâmicos no GeoGebra. O enunciado diz-nos então que os pontos de coordenadas menos 2, 2 e 2, menos 2 pertencem ao gráfico de uma função linear. Então vamos então marcar o primeiro ponto. O primeiro ponto é o ponto de coordenadas menos 2, 2, isto é, abscissa menos 2, ordenada 2. E vamos então marcar o segundo ponto, o ponto de coordenadas 2, menos 2, isto é, abscissa 2, ordenada menos 2. Neste caso, os pontos já estão marcados, estou apenas a fazer uma visualização sequencial da construção, mas para marcarmos os pontos teríamos que digitar na zona de entrada A igual a, abrir parênteses, menos 2,2, fechar parênteses, fazer Enter, e depois marcar B igual, abrir parênteses, 2, menos 2, fechar parênteses, fazer Enter. E, portanto, apareciam-nos os pontos. O enunciado diz-nos que estes dois pontos pertencem a uma função linear. Portanto, com estes dois pontos nós traçamos imediatamente a reta. Isto é a reta que representa a função linear. Será que eram necessários dois pontos para definir a reta sabendo que era uma função linear? Claro que não. Se nós sabemos que a função linear é uma função cujo gráfico é uma reta que passa pela origem dos eixos, bastava um ponto. Um dos pontos é conhecido previamente pelo tipo de função. Se é uma função linear, passa pela origem dos eixos, portanto passa por este ponto e por aquele, define-se a reta. Ou passa-se por este e por aquele e define a reta na mesma. Portanto, não era necessário dois pontos sabendo que era uma função linear. Se fosse uma função afim já era diferente, não é? Precisávamos de dois pontos porque não sabemos por onde ela passa. Ao traçarmos a reta definida por estes dois pontos, o GeoGebra dá-nos automaticamente a expressão numérica da função, neste caso y igual a menos x. Mas na linha 2 vamos calcular algebricamente esta expressão, tendo por base as coordenadas dos pontos que foram dados. Portanto, sabe-se que os pontos menos 2, 2 e 2, menos 2 pertencem ao gráfico. Marcados então os dois pontos, o ponto A e o ponto B, como nós fizemos no GeoGebra, apesar de já conhecermos a expressão numérica da função que foi dada automaticamente pelo GeoGebra, algebricamente não a calculamos. Portanto, para calcularmos, temos que ter por base o seguinte: a expressão da função, como é uma função linear, é uma função do tipo y igual a x. Significa que qualquer ponto que pertença a esta reta vai verificar esta função. Portanto, podemos escolher, por exemplo, o ponto B de coordenadas 2, menos 2. Substituindo o x pela abscissa do ponto e y pela ordenada do ponto, vamos ficar com uma equação em função de A. É o que nós fizemos aqui. Y é igual a menos 2 é igual a A vezes x. X é igual a 2. Portanto, fica menos 2 é igual a 2A. Vamos passar a nossa variável para o primeiro membro, trocando os membros então. Fica então 2A igual a menos 2. 2 está a multiplicar por A no primeiro membro, passa para o segundo a dividir. Fica então menos 2 sobre 2, ou seja, A igual a menos 1. Deste modo, nós conseguimos calcular o nosso coeficiente A. Portanto, se o coeficiente é igual a menos 1, significa que a expressão numérica desta função é y igual a menos x. Substituímos o A por menos 1 vezes x dá menos x, certo? Agora, podem pensar o seguinte: bem, nós selecionamos o ponto B, podíamos ter selecionado o ponto A. Se fizermos os mesmos cálculos para o ponto A, vamos chegar ao mesmo valor de A. Agora podemos pensar o seguinte: mas a origem dos eixos também é um ponto pertencente à reta. Então nós podemos utilizar as coordenadas da origem dos eixos, 0, 0. É evidente que podemos utilizar, mas só que neste caso nós não conseguíamos determinar o valor de A, porque íamos obter 0 é igual a 0 vezes A dava 0, 0 é igual a 0. E porquê é que não conseguimos determinar? Porque este ponto, isto é, a origem dos eixos, não é um ponto que pertence apenas a esta função linear. Ele pertence a todas as funções lineares, portanto é indefinido para determinar a expressão numérica da função linear. Portanto, temos que ter um ponto da função linear, mas diferente da origem dos eixos. Nós vimos, pode ser o ponto B, o ponto A ou outro qualquer ponto desta reta, mas não o ponto
a origem dos eixos porque chegamos a uma indeterminação. A é igual a 0 sobre 0. Não é? Vamos então à terceira pergunta. Verifica se o ponto de coordenadas menos 6, 6 pertence ao gráfico da função. Vamos então resolver este problema de duas maneiras. Em primeiro lugar, vamos ver graficamente, no GeoGebra, e depois faremos algebricamente o teste se o ponto pertence ou não à reta. Na linha 3, diz o seguinte: verifica se o ponto de coordenadas menos 6, 6 pertence ao gráfico da função. Portanto, temos que marcar o ponto de coordenadas menos 6, 6. Temos aqui já o ponto marcado, teríamos que digitar ali C é igual a abrir parênteses menos 6,6 fechar parênteses e fazíamos Enter e marcávamos aqui o ponto. Claro que este ponto é um ponto de abscissa menos 6 e a ordenada 6, isto é, a abscissa, isto é, interseta o eixo do X neste ponto aqui, que é um ponto de coordenadas menos 6, 0, e interseta o eixo dos Y naquele ponto ali, que é um ponto, o ponto E, que é de coordenadas 0, 6. Portanto, é um ponto pertencente ao eixo dos Y, este é um ponto pertencente ao eixo do X. Portanto, o ponto pertence ao gráfico da função, claro que pertence. Né? Nós verificamos que ele está em cima da reta. Como nós vamos ver já a seguir, algebricamente, vamos demonstrar que este ponto pertence à reta de expressão y igual a x. Se definíssemos um seletor, como está aqui definido, teríamos que construir o seletor recorrendo aqui a esta ferramenta. O que é que nós verificamos? Vamos verificar que a função f, a função g de expressão y igual a x, vai ser coincidente a ao gráfico desta função quando o a é igual a menos 1. Não é assim? Vamos marcar aqui menos 1. Cá está. Não é? Portanto, f de x de expressão menos 1x é igual a coincido com o gráfico da função y igual a menos x. E, portanto, aqui comprovamos efetivamente que a expressão da nossa função g é y igual a menos x. Portanto, algebricamente, como é que nós podemos raciocinar? Para que um ponto C, por exemplo, neste caso o concreto, o ponto C de coordenadas menos 6, 6, pertença ao gráfico da função, é necessário que as suas coordenadas verifiquem a equação da reta, isto é, a equação y igual a menos x. O que é que significa isto? Significa que se substituirmos x pela abscissa do ponto e y pela ordenada do ponto, nós temos que obter aqui uma igualdade verdadeira. Portanto, se C é igual a menos 6, 6 e a equação da reta é y igual a menos x, substituindo então o y por 6 fica 6, é igual a menos o x por menos 6, menos 6 dá 6. Obtemos então uma igualdade verdadeira, o que significa então que aqui o ponto C de coordenadas menos 6, 6 pertence à reta de equação y igual a menos x. Ou seja, o ponto pertence ao gráfico da função. Vamos então ver a segunda pergunta. Considera a função f de domínio A constituído pelos elementos menos 2, menos 1, 0, 3 meios, 2 e conjunto de chegada Q, conjunto dos números racionais, definida pela função f de x igual a menos 5 meio de x. Portanto, é uma função linear. Representa a função através de um gráfico cartesiano. Vamos ver então primeiro algebricamente. Portanto, se f de x é igual a menos 5 meios de x, significa que estamos perante uma função linear. Se estamos perante uma função linear, só precisamos de conhecer mais um ponto, porque um deles já conhecemos à partida, que é a origem dos eixos. Portanto, qual dos pontos é que nós podemos calcular? Nós temos aqui o domínio, portanto, substituindo o x por qualquer um destes valores, nós vamos obter o y, isto é, os pares ordenados que resultam da relação entre os elementos x e os elementos y vão nos dar os 5 pontos, neste caso, não é? Conhecemos a origem, que já conhecemos, que é x igual a 0, e os outros 4 pontos. É evidente que o ponto que nós pretendemos e que necessitamos para definir a reta, para podermos traçar graficamente a reta, tem que ser um ponto diferente da origem dos eixos. Portanto, o objeto que nós temos que selecionar aqui poderá ser qualquer um, exceto o objeto x igual a 0. Porquê? Porque já sabemos que é a origem. Selecionando, por exemplo, o x igual a menos 2, nós vamos substituir o x na expressão por menos 2, fica menos 5 meios vezes menos 2,
Menos por menos dá mais, fica 5 vezes 2 só dividido por 2, simplifica o 2 com o 2, vamos obter 5. Isto é, nós conseguimos obter aqui um ponto, um segundo ponto, cujas coordenadas são menos 2, que é o objeto que selecionamos, e 5, que é a imagem que obtivemos, certo? Então, com estes dois pontos que já conhecemos da reta, isto é, a origem dos eixos, que é por onde ela passa, e o ponto de coordenadas menos 2, 5, podemos traçar a reta graficamente, como vamos ver já em seguida no GeoGebra. Vamos então ver este exercício dinamicamente no GeoGebra. Portanto, temos aqui a folha do GeoGebra, em branco para já. Vamos então considerar se é uma função linear, ela vai passar pela origem dos eixos, conhecemos já um ponto, e, como nós vimos, vamos selecionar um dos objetos, neste caso o objeto x igual a menos 2, de onde vamos poder definir um segundo ponto. Para x igual a menos 2, y vai ser igual a 5, como nós já vimos algebricamente. Então, com estes dois pontos, é possível traçarmos a reta. E, portanto, esta é a reta que representa graficamente a função menos 5 meios de x. Definida então a reta, podemos aqui comprovar e traçando os pontos referentes aos elementos do domínio. Portanto, já vimos que para x igual a menos 1, nós vamos obter, pela expressão da função, y igual a 2,5. Para x igual a 1,5, isto é, 3 meios, nós vamos obter uma ordenada ou uma imagem igual a menos 3,75. Para x igual a 2, nós vamos obter y igual a menos 5. Temos então todos os pontos aqui, referentes ao domínio. Temos o ponto de abscissa 0, ponto de abscissa menos 2, ponto de abscissa menos 1, ponto de abscissa igual a 3 meios e ponto de abscissa igual a 2. Vamos então ver finalmente a terceira pergunta. Na linha 1 diz o seguinte: constrói um referencial cartesiano e faz um esboço da reta que contém os pontos A. Ponto A de coordenadas 1, 5 meios, ponto B de coordenada 0, 2. Portanto, vamos fazer isto dinamicamente no GeoGebra, que é mais fácil. Na primeira questão é-nos solicitada a construção do referencial cartesiano, já temos aqui o referencial cartesiano, x, y, e marcar os pontos A de coordenadas 1, 5 meios, portanto é um ponto de abscissa igual a 1, ordenada 5 meios, ou seja, 2,5, e o ponto B de abscissa 0, ordenada 2. Solicita-nos então a construção da reta definida por estes dois pontos. Portanto, se já temos dois pontos da reta, a reta está perfeitamente definida. Portanto, a reta é esta. É uma reta de equação canónica 0,5x mais 2. Portanto, o GeoGebra dá-nos automaticamente a expressão canónica. Vamos então analisar o gráfico desta função. É uma reta que não passa pela origem dos eixos, portanto é uma função afim. A ordenada na origem é o ponto 2, isto é, a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo dos y é este ponto B, cuja ordenada é 2, por isso é que ela é positiva, e a função é crescente. É crescente porque, à medida que combinamos o x, o y aumenta. Não é? Se tivermos x igual a menos 6, temos aqui menos 1. Se tivermos x igual a 0, temos 2. Se tivermos x igual a 4, vamos ter 4. Ao contrário da função linear, que apenas é necessário conhecermos um ponto para além da origem dos eixos, no caso da função afim, é necessário conhecermos mesmo dois pontos, porque não sabemos por onde ela passa. Ela não passa pela origem dos eixos, portanto, temos que ter os dois pontos para definir a reta. Vamos então à linha 2, indica na forma canónica a expressão da função afim. Portanto, já temos os pontos A e B, como já vimos no GeoGebra. A função C afim é uma função cuja expressão canónica é do tipo getx, neste caso getx igual a x mais b. Temos então duas variáveis que desconhecemos, o A e o B. E, portanto, se temos estes dois pontos, as coordenadas dos pontos A e B têm que verificar a equação y igual a x mais b. Concretamente, substituindo o x e o y do ponto A nesta equação, vamos obter uma igualdade verdadeira, e do mesmo modo para o ponto B.
Então vamos fazer isso, substituindo então o x ali por 1 e o y por 5 meios, nós desenvolvendo e desembaraçando parênteses. Convém sempre utilizar os parênteses por causa dos sinais, neste caso não temos sinais negativos, mas podíamos ter, portanto temos 5 meios, a vezes 1 é a mais b, portanto obtemos aqui uma igualdade com duas variáveis. Substituindo então as coordenadas do ponto B na mesma expressão canónica, nós vamos obter 2, que é o y, é igual a vezes 0, que é o x, mais b. Neste caso, vamos obter só uma equação com uma variável. Isto é, chegamos a um valor de um dos parâmetros, neste caso o b é igual a 2. Sabendo que b é igual a 2, basta ir à expressão anterior e substituir o b por 2 e vamos então obter 5 meios é igual a mais 2, resolvendo em ordem A, vamos trocar os membros, fica a mais 2 é igual a 5 meios, ou seja, a mais 2, o 2 está a somar no primeiro membro, passa para o segundo membro a subtrair, fica a igual a 5 meios menos 2, mesmo denominador, obtemos a igual a 1 meio. Agora vamos analisar aqui uma particularidade. Este caso, em que nos é dado um ponto em que a abscissa é nula, facilita-nos muito os cálculos. Porquê? De outro modo, iríamos obter duas equações com duas variáveis em cada uma delas. Portanto, duas incógnitas. Isto é, valores desconhecidos. Vamos então supor que em vez de nos darem os pontos A e B, dão-nos o ponto A, mas um ponto C, menos 3 meios. Isto é, em que nenhuma das coordenadas é nula. Vamos reparar a diferença. Substituindo então as coordenadas na expressão canónica, nós vamos obter 5 meios é igual a vezes 1 mais b. Na segunda, obtemos 3 meios é igual a vezes menos 1 mais b, ou seja, na primeira expressão temos 5 meios é igual a mais b, duas incógnitas, portanto, dois valores desconhecidos, e na segunda obtemos então 3 meios é igual a menos a mais b, também duas incógnitas. Reparem que é diferente. Enquanto na anterior nós obtivemos logo um valor de b, aqui não. Não podemos calcular diretamente o valor de cada um dos parâmetros. Então o que é que nós temos que fazer? Escolhemos uma das equações, eu escolhi por exemplo a primeira, e vou resolver em ordem a. Então fica a mais b, vamos trocar de membros para ficar a variável no primeiro membro, a mais b igual a 5 meios. De onde a é igual a 5 meios, o b está a somar no primeiro membro, passa a subtrair para o segundo, fica então a igual a 5 meios menos b. Sabendo então a relação entre a e b, vamos substituir o a na outra equação. Neste caso temos 3 meios é igual a menos a mais b. Substituímos o a por 5 meios menos b, atenção aos parênteses por causa dos sinais, fica então menos o a é aquele valor, 5 meios menos b. Vamos então desenvolver esta expressão. Menos por mais dá menos, fica então aqui 5 meios, menos por menos fica mais b, mais b. Então fica 3 meios igual a menos 5 meios, b mais b dá 2b. Como temos a variável no segundo membro, vamos trocar de membros para pôr a variável no primeiro. Fica então menos 5 meios mais 2b é igual a 3 meios. De onde 2b é igual a 3 meios, isto está a subtrair, troca-se o sinal para o outro lado, portanto fica menos 5 meios, passa a ser mais 5 meios. 2b é então 3 mais 5 dá 8 meios, ou seja 4. De onde b é igual a 4 a dividir por 2. 4 a dividir por 2 dá 2. Cá está a nossa variável b. Agora, sabendo a variável b, voltamos à expressão anterior, onde tínhamos a em função de b, e substituímos b por 2. Então fica a igual a 5 meios menos b, que neste caso é menos 2. Podíamos utilizar aqui parênteses, mas não ia afetar. Íamos ter menos por mais dá menos. E agora vamos calcular o denominador comum. E fica então 5 menos 2 vezes 2 sobre 2, ou seja, fica a igual a 1 meio. Reparem que chegamos aos mesmos valores. Mas reparem exatamente a metodologia de cálculo, é completamente diferente. Enquanto na anterior, se tivermos uma abscissa ou uma ordenada nula, facilita-nos os cálculos. Mas se não tivermos, isto é, se os pontos tiverem coordenadas diferentes de 0, então a metodologia de cálculo tem que ser esta. Isto é, temos que resolver uma das expressões em relação a uma variável e substituir essa relação na outra e depois voltar à primeira. Portanto, a metodologia é sempre esta. Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra a confirmação da expressão canónica. Vamos então confirmar geometricamente no GeoGebra que a expressão canónica é igual a 0,5x mais 2. Temos os dois seletores, vamos colocar aqui os dois seletores, seletor B e o seletor A, e vamos fazer aparecer a função. Vamos imaginar que estes seletores estão em valores diferentes. Se colocarmos o A igual a 0,5 positivo, e o B igual a 2,
Vamos verificar que as funções coincidem. Isto é, os gráficos sobrepõem-se. As retas coincidem porquê? Porque o A é exatamente o mesmo, o coeficiente A, e o coeficiente B também. Se fizermos variar, por exemplo, o coeficiente B, ela é uma reta paralela à nossa inicial, né? Porque tem o mesmo coeficiente A, mas como o B é diferente, é paralela. Só é coincidente se o valor for exatamente 2. Isto é, se o B, que é ordenado na origem, for igual a 2. Se não é paralela. No caso de B ser igual a 0, como nós já sabemos, a função deixa de ser afim para ser uma função linear. Se os coeficientes B forem iguais, vamos imaginar então o nosso 2, o valor 2, não é? Mas se fizermos variar o coeficiente A, já estão a ver qual é a diferença. Significa que a ordenada na origem é a mesma, porque o B é exatamente o mesmo, mas o A é diferente. Como é diferente, as retas passam pelo mesmo ordenada na origem, mas com uma inclinação diferente. Esta é menos inclinada do que a vermelha, não é? Vamos então à última questão desta terceira pergunta. Escreve a expressão na forma canónica da função que resulta da diferença entre a função afim e a função linear com o mesmo coeficiente da variável. O que o problema nos está a dizer é o seguinte. Vamos pensar em termos gerais. Imaginemos que temos uma função linear de expressão f de x igual a ax. E temos uma função afim de expressão g de x igual a ax mais b. Isto é, em que a é o mesmo coeficiente das duas funções, não é? Aquilo nos dizem. Dizem-nos que resulta entre funções de afim e linear com o mesmo coeficiente variável. Isto é, com o mesmo a. Nós pretendemos calcular g menos f de x. Certo? Então, g menos f de x vai ser g de x menos f de x. Isto é, se g de x é igual a ax mais b, substituímos o g de x por ax mais b, pomos entre parênteses para não haver problema de sinais, sempre, menos o f de x. O f de x vai ser ax. Agora vamos desembaraçar de parênteses. Fica então ax mais b menos ax. O ax positivo corta com o ax negativo, portanto anula-se, são termos simétricos, ficamos então com b. Isto é, quando nós fazemos a diferença entre duas funções, uma linear e uma afim, se for a diferença entre a função afim menos a função linear, nós vamos obter sempre o valor b. Se for ao contrário, isto é, se for f menos g, nós, se resolver isto, vamos verificar que vamos obter o simétrico, isto vamos obter menos b, porque vai haver a troca de sinal devido ao sinal de subtração. Vamos então ver o caso concreto do nosso exemplo. Se for f de x igual a 1 meio de x, e se for g de x igual a 1 meio de x mais 2, isto é, o mesmo coeficiente, 1 meio, g menos f de x vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1 meio de x mais 2, entre parênteses, menos 1 meio de x. Desembaraçando de parênteses, fica então 1 meio de x mais 2, menos, porque é menos por mais dá menos 1 meio de x. Este 1 meio de x corta com menos 1 meio de x, vamos obter 2. Cá está o nosso valor de b. Isto é, quando nós fazemos a diferença entre uma função afim para uma função linear, com o mesmo coeficiente a diferença vai ser b ou menos b, consoante seja g menos f ou f menos g. Entenderam?